A atomoxetina é realmente tudo isso que dizem por aí? Realmente vale a pena? Eu sou Adriano Medeiros, neurologista que tem um foco especial em atender pacientes com TDAH. Eu vou falar alguns tópicos para vocês aqui para poderem discutir melhor com o seu médico para ver se a atomoxetina vale a pena no teu tratamento para o TDAH ou não. Primeira coisa, que essa medicação não é nova, como dizem. Tá? Essa medicação ela começou a ser desenvolvida nos anos 80 para tratar depressão. Mas uma outra substância começou a ser mais evidente, né, com melhores resultados para depressão naquela época, que foi a fluoxetina. Então sim, a atomoxetina, ela é lá do tempo da fluoxetina, né, para quem se lembra. Depois que ela foi meio que abandonada para dar lugar à fluoxetina, começou a se aventar a possibilidade para ela funcionar no TDAH e começou a ser testado para isso. Então, só lá no ano de 2002 é que ela começou a ser comercializada para esse fim, para tratamento de TDAH, e então em 2003 ela entrou nos protocolos, aprovada pelo FDA nos Estados Unidos, para tratamento de TDAH. E a partir daí ela começou a ser amplamente colocada nos protocolos de tratamento para TDAH no mundo todo. Então tu vê, ela já é uma medicação já conhecida já há um bom tempo, há pelo menos 20 anos, ela está aí sendo estudada, então ela tem uma comprovação científica, né, por vários estudos que já compararam ela com placebo, que já compararam ela até com outras medicações, e a atomoxetina realmente ajuda muito, né, no tratamento do TDAH. Diferente dos psicoestimulantes, ela tem um perfil de efeito de durar 24 horas, né, o seu efeito, e para isso a gente precisa ter o uso diário e contínuo da medicação, para não se perder isso ao longo do tempo. Também uma coisa boa dela é que não tem um efeito de risco de causar dependência, né? De causar abuso da medicação, né? Ou seja, da pessoa se viciar nela e ter que ficar usando cada vez doses maiores para ter algum efeito. Né? Ela não é descrito isso com essa medicação. Isso é um ponto bem positivo. E ela também tem um potencial, um perfil, né, de desencadear menos ansiedade, né, de desencadear menos tics do que os psicoestimulantes. E isso pode ser bem benéfico, né, bem proveitoso para quem também tem TDAH e também tem ansiedade ou tics. E outra coisa boa dela também é que geralmente ela não tem aquele efeito rebote que o psicoestimulante tem, né? Quando termina o efeito, a pessoa acaba se sentindo muito cansada, né? Muito prostrada, né? E até com mais dificuldade cognitiva do que estar sem a medicação. E, como toda medicação, tem o seu lado negativo também, né? Que a atomoxetina, ela tem uma intensidade de efeito menor do que os psicoestimulantes. Não é melhor, mas também não é pior, porque não necessariamente essa menor intensidade de efeito é um problema. Pode ser o suficiente para a pessoa. E também um outro ponto negativo, não necessariamente é negativo, é que ela demora semanas, né? Demora algumas semanas para começar a fazer efeito. Então é descrito até que a gente deva reavaliar só daqui a 4, 6 semanas do início da medicação, ou até mesmo do reajuste da dose da medicação, para a gente verificar quais são os seus efeitos positivos e até efeitos negativos, né? Os efeitos colaterais. E sobre os efeitos colaterais, o que muita gente não conta é que são praticamente os mesmos efeitos colaterais dos psicoestimulantes. Então, boca seca, perda de apetite, perda de peso, insônia também pode acontecer, aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, né? Constipação também é constantemente relatado, né, como efeito colateral dessa medicação. Mas, em geral, são efeitos menos intensos do que os psicoestimulantes. Algumas pessoas também podem relatar que têm sonolência com essa medicação, então só a experiência, né, o uso dela é que vai dizer se esses efeitos colaterais vão acontecer ou não com aquela pessoa e se vão ser sustentados ou não, porque é comum na primeira, segunda semana do início ou do aumento da dose da medicação, os efeitos colaterais eles surgirem ou se intensificarem e depois eles acabam cessando, sumindo ou reduzindo a ponto de ficar bem toleráveis. Em geral, esses efeitos colaterais são parecidos com os psicoestimulantes, porém menos intensos. Para algumas pessoas não, é o contrário, são mais intensos, né, mas é a minoria. E assim como nos psicoestimulantes, esses efeitos colaterais são manejáveis, então tem como resolver eles. E as contraindicações também são parecidas aos psicoestimulantes. Não, a atomoxetina é contraindicada em
em pessoas que têm a pressão arterial sistêmica, né, a pressão alta não controlada, uma doença cardíaca grave ou moderada não controlada também, glaucoma, hipertireoidismo. Asma também tem sido descrita como um problema para quem tem asma e vai usar a atomoxetina. Então a gente tem que pesar, né, os riscos e os benefícios do uso dessa medicação, da atomoxetina e dos psicoestimulantes em pessoas com TDAH e que tenham essas comorbidades. É importante, né, a gente rastrear essas coisas, esses problemas, né, antes do início do tratamento, durante o tratamento também, porque o tratamento pode ser bem prolongado, né, de meses a anos, com exames de sangue, com medidas de pressão arterial e reavaliação médica periódica. Já me perguntaram também, né, se essa medicação ela é exclusiva para TDAH, né, porque é muita notícia sobre uma nova medicação para TDAH. Vocês já viram que ela não é nova, né, ela está recém vindo para o Brasil agora, né, mas ela não é nova, ela já é bem estudada. E como qualquer outra medicação no mundo, tá, não existe isso de ela só servir para uma coisa. Então, ela é aprovada, né, por alguns órgãos regulamentadores para uso no TDAH, mas ela também pode ser usada para potencializar efeitos de outros antidepressivos, depressões refratárias, né, e também pode ser usado em caso de hipotensão ortostática, hipotensão postural refratária, aquelas pessoas que quase desmaiam, ficam muito tontas quando levantam, né? Mas aí são casos mais graves, em que a gente acaba usando atomoxetina ou outros tipos de medicação para isso. Então, em resumo, a atomoxetina ela não é nem melhor nem pior. Ela pode ser uma coisa boa para ti ou não, depende da situação, depende do momento da tua vida, depende da intensidade de sintomas, né? Depende da tua tolerabilidade à medicação, né? A atomoxetina tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos também, assim como qualquer outra medicação, e não só medicação, qualquer outro tipo de tratamento, mesmo não medicamentoso. O seu perfil de efeitos colaterais é parecido com os psicoestimulantes, apesar de ser mais toleráveis e também são manejáveis. E as contraindicações também são bem parecidas, né, com os psicoestimulantes. O tratamento tem que ser personalizado, né, para cada situação, né, para cada pessoa, e a atomoxetina vai ser uma ótima aquisição para o nosso arsenal terapêutico no tratamento TDAH aqui no Brasil. Respondido aí então, se a atomoxetina é melhor ou não, né, se é tudo aquilo, se vale a pena ou não no tratamento TDAH. Comenta aqui se você acha que essa medicação vai servir para o teu tratamento e se você tem vontade de experimentar ela.